Saudações, irmãos. Hoje estamos no dia 1º do terceiro mês de 2022. Estamos numa situação em que em alguns acampamentos está acontecendo. E é a seguinte: nós, como seres humanos, crescemos num ambiente irreal, um ambiente irresponsável. Como eu já tenho falado, existe a classe média, a classe alta, e o tipo de pessoa que está na classe média crê que deve ter todos os privilégios, a ter casa cara, carro caro, férias, enfim, a ter todos os luxos. E na democracia e na aristocracia, os países dão esse tipo de privilégios aos seus cidadãos. E a pessoa pode ser até uma pessoa que tenha pouca virtude para ter esse tipo de ganância. Mas simplesmente porque o sistema satânico do mundo lhe convém ter esse tipo de pessoa trabalhando. E eles lhes pagam muito dinheiro, e com esse dinheiro eles podem ter o tipo de vida cara que levam. Recordo uma vez que eu trabalhava em construção nos Estados Unidos. Então eu cheguei numa casa e vi o dono um tanto triste. O dono era americano, mas ele havia se criado num país hispânico. E ele falava espanhol, e começamos a conversar. E um certo dia, eu vendo ele um pouco decaído, eu perguntei: "E você está enfermo? Percebo que você está um pouco decaído." "Não," ele disse, "eu estou triste porque eu sempre trabalhei como engenheiro de computação e me pagavam $100.000 mensais. Isso foi em 2005 e o dinheiro agora seria como que uns $10.000, porque havia menos inflação, as coisas custavam menos, mas ele tinha um salário excelente. Mas agora, da noite para o dia, perdeu o salário. E a esposa estava a ponto de abandoná-lo, porque a esposa, enquanto ele tinha dinheiro de sobra, ela estava feliz com todos os privilégios que ela tinha com ele. Mas agora que ele estava sem dinheiro, a esposa estava esperando que acabasse tudo para deixá-lo. Então, o que acontece? Deus está nos preparando para a teocracia. Por isso que nós estamos nos acampamentos. E nos acampamentos, na teocracia, cada pessoa tem que ser uma pessoa conectada com Deus. E, no entanto, há um tipo de pessoa que diz que está conectada com Deus e fala Deus isso, Deus aquilo, e a obra de Deus, e fala como uma pessoa como que esteja nas nuvens de uma relação muito viva com Deus. Mas é pura teoria, porque na hora da prática, quando a questão é tomar decisões, tomam decisões com base em emoções, em sentimentalismo, mas não são reais. Uma pessoa real, por exemplo, se eu digo, bom, eu como ser humano vou tomar uma decisão, e nessa decisão eu não vou levar em conta que alguém vai me manter. A única coisa que eu tenho que levar em conta nessa decisão é que seja verdadeiramente a vontade de Deus. Porque se minha decisão está baseada na vontade de Deus, Ele vai me dar a providência. Ele vai abençoar tudo que for necessário para que isso que eu quero fazer aconteça. Mas há um tipo de pessoa que Deus lhe dá a operação. Deus diz, faça isso.
e a pessoa diz: ah, eu não posso fazer porque não me convém. Então, quando Deus dá uma operação, a operação nada mais é do que 33%. Os outros 33% é que a pessoa tenha virtude, seja virtuosa. Mas se a operação não se une com a virtude e o esforço da pessoa, Deus não vai colocar os outros 33%, que seria a providência. Então, há pessoas que recebem a operação, mas não cumprem as características da vida virtuosa e obrigam a outros a que lhes tenham que sustentar pela falta de provisão que Deus não lhes dá. Então, isso é algo irresponsável. Quando uma pessoa vai ao campo e verdadeiramente o faz porque ama a Deus e está caminhando com Deus, e faz isso seguindo as instruções que Deus lhe diz, não é uma pessoa que se encosta, que vive de conto e que diz: ah, eu não posso trabalhar por esse motivo, por outro, e desculpas e desculpas e mais desculpas. São pessoas que se acostumaram a viver, entre aspas, de cupons, que se acostumaram a viver à custa dos pais, se acostumaram a viver de um salário, de um trabalho que não exigia grandes esforços. E agora, quando topa com a vida real, começa a se dar conta que na vida real, se não há virtude, não há nada. Então nós temos que nos dar conta que não podemos aceitar as operações de Deus pensando que Deus é obrigado a cumprir cada um dos requisitos que nós pensamos. A pessoa diz, porque Deus disse, se Deus quer que eu faça essa obra, Ele quer dizer que é necessário que eu tenha isto e mais aquilo. Não. A cabra é quem pensa dessa maneira. A ovelha não. Ela diz, se Deus tem esse requerimento para mim, agora deixe-me me humilhar para saber quais são as condições que eu tenho que cumprir, para que então Deus me dê alguma coisa em sua providência. E eu com isso possa começar a dar fruto. Mas as pessoas desonestas não pensam assim. A pessoa desonesta pensa, eu sou um corrupto, eu vou fazer a obra de Deus, mas não com meu esforço, e sim com o esforço de outro. Bom, eu sou uma pessoa que se encosta, eu sou uma pessoa não esforçada. E quando Deus diz que eu faça algo, em vez de eu cumprir as características de uma pessoa virtuosa, eu tenho que me encostar no dinheiro e no esforço de outros. E se eu não tenho nem o dinheiro, nem o esforço de outros, isso quer dizer que eu não estou obrigado a fazer o que a mim se me ocorre. Eu não estou obrigado a fazer essa operação, porque para que a operação possa ser levada a cabo, eu tenho que ser mantido, me tem que manter o governo, a igreja, os irmãos, alguém tem que me manter, porque eu sou um vagabundo. E já que eu sou um vagabundo, eu não tenho virtude. E por não ter virtude, Deus não me abençoa. Então, com astúcia, eu tenho que forçar a outro para que me mantenha. E se não me mantém, quer dizer que não são de Deus, porque eu sou um servo de Deus, eu estou trabalhando na obra de Deus, estou trabalhando para Deus. O problema é que quando uma pessoa está na obra de Deus, ela está na obra de Deus, ela não faz apenas as operações, mas cumpre os requisitos morais.
para que possa receber as bênçãos que Deus quer dar. Então, aí está o problema. Aí está o problema porque há pessoas que a toda hora se lastimam, pressionando as pessoas para que os mantenham, mas ninguém é obrigado a manter a ninguém. Deus deu a cada um um cérebro, mãos e pés para trabalhar e produzir. E se você tem que tomar uma decisão para fazer uma mudança na sua vida, não o faça contando com o dinheiro do outro, o faça contando com o seu próprio dinheiro, com o seu esforço e com a bênção que Deus vai lhe dar. Não se encostando em ninguém, porque isto realmente é vergonhoso. Nós, os filhos de Deus, temos um Deus poderoso e Ele tem todo o poder. E a única maneira, a única razão pela qual Ele não nos supre é que não estamos cumprindo os requisitos morais que Ele tem para cada um de nós. Espero que isso seja de utilidade e que cada um de nós revisemos nossos caminhos, para que nos demos conta que, se às vezes há uma razão pela qual nós carecemos de recursos, é pela nossa falta de integridade e não porque Deus seja pobre. Ninguém está obrigado a estar nos sustentando pela nossa falta de integridade. Porque às vezes temos integridade, mas não temos prudência. Integridade para aceitar as instruções que Deus dá, mas não prudência para nos colocarmos a trabalhar e a nos sacrificar para abençoar aos demais, para que Deus possa nos abençoar. É isso, irmãos. E, por favor, tenhamos dignidade e sejamos esforçados para que então Deus possa nos sustentar, como é o desejo dele em fazer. Deus não tem problemas em nos sustentar, ele tem 1000 formas, 1000 maneiras de recursos. Ele mandou Pedro pescar um peixe, e daí, da boca do peixe, saiu o dinheiro para pagar os impostos. Deus tem 1000 maneiras para sustentar seus filhos, mas não vai fazer nenhum milagre por pessoas que não são esforçadas. Então, irmãos, que Deus nos ajude e que aprendamos a ter e aprendamos a ter vergonha. E a última palavra que lhes dou é a seguinte: lembram dos 300 homens de Gideão? Deus não elegeu a pessoas vagabundas, nem preguiçosos, e nem pessoas que pensavam que Deus era obrigado a escolher eles porque eles eram os melhores. Não, Deus escolhe a pessoas virtuosas. E o mesmo vai acontecer agora. Todos os covardes vão regressar agora à cidade, para que o governo os mantenha. Por quê? Porque não confiam em Deus o suficiente para crer e fazer algo com suas mãos. Então, todas as pessoas que são assim vão andar por aí acusando os demais que não os mantêm. E nenhum filho de Deus está obrigado a manter um vagabundo. Porque os vagabundos, como a Bíblia diz, aquele que não trabalha, que não coma. E este não é mais o tempo de estar mantendo vagabundos, gente que não se esforça. Agora, se é verdadeiramente uma pessoa que se esforça, mas de alguma maneira não tem recursos, aí sim
há que lhe dar a mão. Devemos ajudá-lo para que aprenda a ver que se falta algo que não está fazendo, o faça. Mas se você vê que passa meses e meses e ele está sempre com contos, com histórias, que lhe dói as costas, que lhe dói o pé, que lhe dói a unha, que está deprimido, isto e aquilo, isso são histórias. E este tipo de pessoas não estamos obrigados a sustentá-las em nada. Eles têm que sair a buscar sustentar sua própria vida, porque Deus é suficiente para sustentar o mundo inteiro, e Ele faz com que o sol saia para bons e maus. Há bênçãos para todos, mas não para os vagabundos, porque os vagabundos não se esforçam. Bom, que Deus nos ajude. Bênçãos e paz.